Quanto à qualidade da série, eu não sei se eu consigo acrescentar mais alguma coisa ao que já foi dito por tantas e tantas outros milhões de pessoas que já leram esse livro. Então eu vou tentar passar de livro em livro fazendo pequenos comentários das coisas que eu percebi. É isso aí, vamos ver se dá certo. O Sobrinho do Mago continua sendo meu preferido da saga. Eu acho esse livro fantástico. As ilustrações dele são as mais bonitas. As situações que acontecem nesse livro, a questão dos meninos indo lá para Nárnia pela primeira vez, que nem chega a ser Nárnia ainda. Aqui a gente acompanha a criação de Nárnia e como Nárnia estava corrompida desde o começo. É muito engraçado também esse livro, tem aquele humor britânico muito característico. E é isso aí, é fantástico. Aí tem o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, que é o mais famoso e tal, é aquele que tem aquela adaptação para cinema muito boa. E o que mais pode ser dito desse livro? Ele é fantástico. Aqui a gente conhece a Lúcia, o Pedro, o Edmundo, a Susana, o Túmino dos Castores. Acho que eu nunca gostei muito da Susana e nem do Pedro. Meus personagens preferidos desse livro sempre foram a Lúcia e o Edmundo, com muito enfoque no Edmundo. Aí tem o Cavalo e seu Menino, que é um livro meio diferente dentro da lógica das Crônicas de Nárnia, porque o rapaz aqui que é o protagonista desse livro, o Shasta, ele, se eu não me engano, não volta a aparecer em nenhum dos outros livros, e essa história aqui é uma história completamente isolada da cronologia, assim, do resto da série de Nárnia. Mas é muito bom também. Aí tem o Príncipe Cáspio, que graças ao filme eu tinha a impressão de não gostar dele, não gostar dessa história, mas aí lendo o livro eu percebi que não, esse aqui é um dos melhores livros das Crônicas de Nárnia. O final desse livro é incrível, é uma coisa que não está presente no filme, e na verdade aquele filme só é fiel ao livro até a metade. Na metade daquele filme você estaria acompanhando o final do livro, e aí tudo que vem depois basicamente é inventado. Aquele filme não retrata bem o livro, ele não deixa nenhuma boa ideia do que seria o livro, e é bem triste. Assim como o filme do Peregrino, da Viagem do Peregrino à Alvorada, que é o próximo livro, ele tem 231 páginas. Acho que ele é o maiorzinho da série, são todos muito pequenos. E esse aqui é um livro diferente dentro das Crônicas de Nárnia, porque ele é uma viagem marítima. Então ele não vai tanto para aquela coisa da aventura. Quer dizer, é uma aventura, mas tipo, como é que eu posso explicar? O C.S. Lewis, ele conta essas histórias em Nárnia seguindo umas... Ele tem uns mecanismos diferentes para poder contar essas histórias em Nárnia. As traminhas, as coisas que acontecem lá são diferentes de qualquer livro de fantasia. Você vê que os livros das Crônicas de Nárnia sempre têm uma narrativa muito distinta, sabe? São muito originais, vamos dizer assim, os roteiros dos livros. Agora as palavras certas não vão vir na minha cabeça. Sabe, toda a coisa do anel, dos portais no primeiro livro, do guarda-roupa no segundo, as alegorias cristãs no terceiro, a questão de Nárnia, e principalmente aquele final, que é um final anarco-cristão, sabe, é tudo muito diferente, são livros meio imprevisíveis, por mais que sejam bem simples. Mas esse aqui é um livro de viagem marinha, é a Odisseia dentro das Crônicas de Nárnia. Você tem esses personagens dentro desse navio, indo a vários e vários e vários lugares de Nárnia, resolvendo várias coisas, e por vezes não parece um livro de Nárnia. Apesar de tudo, aqui nesse livro tem 2 capítulos que eu considero talvez alguns dos melhores capítulos de toda a série, que é A Ilha das Vozes e o Livro Mágico. Eu amo esses capítulos aqui, é muito fantástico, principalmente esse, o Livro Mágico, é o melhor capítulo desse livro. É incrível o que o C.S. Lewis faz. Aí parece realmente um livro das Crônicas de Nárnia. Aí tem A Cadeira de Prata, que talvez, depois do Sobrinho do Mago, seja o meu preferido. Tudo que não tinha no último livro, que era o da Viagem ao Peregrino à Alvorada, tem aqui. Tem umas tramóias, umas coisas muito Nárnia, assim, um senso de humor que é muito Nárnia. Tem um cara aqui, que é o Brejeiro, que é esse rapaz que está aqui de costas, que ele tem um senso de humor... Não é um senso de humor. Ele tem a voz mais pessimista do livro, eu acho que da série inteira, e é muito engraçado. Sempre que ele abre a boca para poder falar alguma coisa, é muito engraçado. Então nesse livro você tem o Eustáquio e a Gil, que são personagens que aparecem depois, indo para um castelo de gigantes. Você tem eles indo para uma cidade subterrânea, libertando um príncipe que estava preso, desencadeando meio que uma pequena guerra ali nos anais de Nárnia. É muito interessante. E por último, né, o último livro de Nárnia é esse aqui, A Última Batalha,
que é também outro livro completamente diferente dos outros. O que você tem aqui e esse era o livro que eu estava mais curioso para ler, porque todo o entreveiro ali, tudo que acontece em torno de uma única ação. Uma pele de leão cai nas mãos de um macaco e de um jumento, e aí o macaco veste o jumento com essa pele de leão e começa a dizer para todo mundo em Nárnia que aquele ali é Aslan, que Aslan voltou. Aslan nesse livro já não dá as caras há um tempo, então fica todo mundo muito chocado quando Aslan volta. E aí o macaco, que faz aqui um papel de, vamos dizer, de anticristo, começa a mandar e desmandar em todo mundo, em Nárnia, através desse jumento vestido de Aslan. E aí você já imagina o pandemônio que isso causa e os muitos problemas que Nárnia é, assim, incrível. Até mais ou menos a metade a gente vai acompanhando um rei que está tentando dar um jeito aí nesse problema, só que ele acaba piorando a situação para si mesmo, até que ele pede ajuda para os filhos de Eva e de Adão. E aí Gil e Eustáquio voltam aqui na história, mas não só Gil e Eustáquio. Tem um momento meio... Sabe naquele episódio dos Power Rangers em que todos os Rangers vermelhos aparecem e creio que a lua fica cheia de Power Ranger vermelho? Tem um momento assim aqui nesse livro, em que, spoiler, todas as crianças que já foram para Nárnia aparecem, todos os nossos personagens preferidos aparecem. E aí esse problema de Nárnia é resolvido de uma forma muito drástica da parte de Aslan, eu acho. E depois nós temos essa desintegração e depois reintegração de Nárnia no mundo. E aí a explicação de como Nárnia deixa de existir e depois volta a existir para essas crianças em específico é fantástica. Assim, só vou dizer uma palavra, é platônica, da melhor forma possível. E é incrível. É um final muito digno para a série. Quando terminou, eu senti uma tristeza muito grande no coração, porque pra mim essa série podia durar pra sempre. E é isso aí. Como consideração final, eu vou dizer que, tipo, não há paralelo para esses livros aqui na literatura. As Crônicas de Nárnia é muito especial. A inteligência com que o C.S. Lewis escreveu faz uma diferença danada. Todas as tramóias, as mecânicas, assim, você raramente vê clichês e chavões da fantasia, sabe? O escolhido, a profecia, fulano vai ter que ir em determinado lugar para pegar tal arma e depois ir em outro lugar para matar tal monstro, sabe? Você tem tramas que são muito mais simples, mas elas também são mais complexas, sabe? E é incrível, tudo aqui dá uma sensação muito grande de encantamento, desde as capas até as ilustrações, a forma como C.S. Lewis escreve. É um livro infantil mesmo, é para criança, assim. E tem muito daquelas morais britânicas e costumes britânicos, enfim. É tudo muito gostoso de ler. Acho que todo mundo deveria ler as Crônicas de Nárnia, seja você cristão, porque são livros, queira ou não, cristãos. Seja você cristão, pagão, ateu, agnóstico, seja lá qual for a religião. Acho que é bem interessante sim ler esses livros. E principalmente se for na presença de crianças, que eu acho que as crianças estão perdendo o hábito de leitura, porque os livros às vezes são muito desinteressantes e ao mesmo tempo tem livros infantis que são muito complicados para criança, como alguns aqui que eu estou lendo. Então foi isso, pessoal. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Leiam as Crônicas de Nárnia. Leiam mais, leiam muitos livros. E é isso aí. Até o próximo vídeo.